92 sólidos geométricos. Bom, e aqui a gente tem uma ilustração, né? Tiraram foto certamente aqui da minha casa. Olha que maravilha. Ou da casa da casa de vocês também, né? Vamos. E vamos que vamos. Modo 44. As três dimensões. O mundo em que vivemos é cercado de figuras em três dimensões. Na figura dessa casa, por exemplo, é possível observar que as coisas não possuem apenas duas dimensões, como uma folha de papel. Assim, quando eu olho uma folha de papel, desprezando talvez a espessura dela, eu vejo base e altura. Ou então, num desenho que alguma pessoa for fazer, né? Num desenho, a gente vai ver base e altura. Mas assim, quando a gente já trata de algum outro objeto que eu consigo pegar, isso já está envolvendo três dimensões, né? Já havia comentado uma vez sobre uma linha, quem já soltou pipa aí? Aquela linha, sem o cerol, tá, gente? Então, aquela linha vai nos lembrar uma dimensão, tá? Então, se eu pego aqui, ó, e faço essa reta aqui, então ela só vai ter comprimento, só tem uma dimensão. Agora, se eu for fazer um objeto, não, agora ele tem base, ó, base e tem altura. Já tem duas dimensões. Se eu for olhar a folha de um caderno, eu já vou olhar duas dimensões, tá bom? E se eu for olhar um outro objeto, eu já vou, se eu consigo pegá-lo, eu já vou observar que ele tem base, ele tem altura e tem profundidade, certo? Então, gente, você mesmo, você tem altura, né? Você tem uma largura e você tem profundidade. Então, você tem três dimensões. Nós temos três dimensões. Então, os objetos que você consegue tocar, né? Pegar, são objetos tridimensionais, tá? Então, vamos continuar aqui. Na imagem dessa casa, por exemplo, é possível observar que as coisas não possuem apenas duas dimensões, como ocorre em um quadrado. Faça essa experiência observando tudo que está à sua volta. Nesse momento, perceba que tudo ocupa um espaço, inclusive você. Tá? Olha que casa maravilhosa. Qualquer dia chamo vocês, viu? Minha casa é bem assim, tá? Bom, página 94. Na imagem anterior, a superfície da piscina nos dá a ideia de um plano. Ela, inclusive, indica a formação de um espelho d'água, como já foi comentado no capítulo anterior. Portanto, sendo a representação de um plano, temos algo bidimensional. Observe a figura ao lado. Olha, aqui é um plano, então temos base e altura, né? Só temos duas dimensões. Se fosse uma linha, teríamos só uma dimensão, só o comprimento. Então, aqui é um plano. Eu posso pegar uma folha e falar, bom, essa folha é um plano e tenho a base, vejo a altura, então é bidimensional, tá? Entretanto, é fato que a piscina possui uma profundidade. Neste caso, além das duas dimensões da superfície encontradas na superfície da piscina, temos também uma terceira dimensão. Veja no esquema seguinte. Então, temos a base e a altura, se a gente só vê de cima, né, a piscina, mas ela tem a profundidade. Então, a piscina como um todo possui profundidade, isto é, uma terceira dimensão, como ocorre como o bloco retangular. Figuras como o retângulo, o quadrado e o triângulo são exemplos de figuras planas, figuras bidimensionais, as quais já apresentamos nos capítulos anteriores. Apresentamos também um estudo sobre o cubo e o paralelepípedo, que são exemplos de sólidos geométricos, figuras tridimensionais. O quadrado e retângulo são exemplos de figuras planas, ó, base e altura, base e altura. Cubos e paralelepípedos são exemplos de figuras espaciais, porque ela ocupa um espaço no universo, ó. Nós ocupamos um espaço. Esse apontador ocupa um espaço aqui no objeto, no universo, agora está ocupando está em outra localização, mas ainda vai sempre ocupar um espaço enquanto ele existir, tá?
Neste capítulo, desenvolvemos um estudo sobre vários tipos de figuras tridimensionais que nos cercam, que são muito importantes para a construção de diferentes objetos que nos são úteis. Bom, então vocês conseguem observar, né, aí na casa de vocês, vários objetos tridimensionais. Fogão, na casa de vocês tem fogão, um objeto tridimensional, botijão, freezer, mesa, cadeira, forno, roteador, enfim, o que vocês conseguir pegar, né, são os objetos tridimensionais. Partiu o exercício de aplicação, página 114, então vamos lá. 1. Quando um barco está navegando no oceano, ele se localiza com base em duas informações básicas da geografia, latitude e longitude. Mas e se em vez de um barco estivermos em um submarino totalmente submerso? Sobre essa ideia, faço o que se pede. Para localizar o submarino, basta que tenhamos apenas a informação de latitude e longitude. Explique relacionando com o estudo deste módulo sobre as 3 dimensões. Bom, aí a gente pode observar, ó, se aqui fosse superfície do mar, né? Mas se ele estiver todo submerso? Então precisaríamos também de uma outra informação, né? Não só a latitude e a longitude, né? Mas também é uma terceira, que é a profundidade. Então, só essas duas informações seriam suficientes? Não. Nesse caso, é necessário conhecer também a profundidade, indicando assim uma terceira dimensão. Então, essa é a nossa resposta da 1, certo? B. Cite outro meio de transporte em que, para sua localização, se faz necessário conhecer outra informação além de latitude e longitude. Bom, temos aqui como sugestão o avião, né? Que às vezes ele está decolando, aterrissando, ele vai mudando a altitude, né? Que vamos falando em pés. 2. Uma figura de 3 dimensões, como o cubo, ocupa um lugar no espaço. Em contrapartida, uma figura de 2 dimensões ocupa um lugar no plano. Qual deve ser a representação de uma figura unidimensional, isto é, que tem apenas uma dimensão? Então, a reta, certo? Então, um cubo ele vai ocupar base, altura e profundidade, né? Olhando por cima, eu só vejo base e altura, mas ele tem uma, ó, quando a gente inclui ó, aqui, tá essa profundidade aqui. Então, temos essas 3 dimensões. Agora, 2 dimensões eu posso colocar numa folha de papel. Agora, observar uma folha de papel, ou eu pego um pano, um tecido, estendo, observar ali um plano, né? Posso falar que é um plano. E agora, de uma unidade que é unidimensional, uma dimensão que é unidimensional, então a representação seria uma, o que eu havia comentado? Uma reta, né? Só vai ter essa dimensão. Se você tem uma trena aí que mede, que você pode medir uma linha, né? Então vamos ter essa representação aí. Então, a reta, né? É a nossa representação da unidimensional. Tudo que lhe cerca neste momento é tridimensional. A folha de papel em que este exercício está impresso também possui 3 dimensões, pois há uma espessura, ainda que muito fina. Afinal, para virar essa folha, você a segura, correto? Ó, seguramos, né? Então, tudo que segura é tridimensional. Costumamos dizer que a superfície dessa folha nos dá a ideia de plano, como já discutimos em módulos anteriores. Portanto, basta um rápido olhar à sua volta para identificar vários objetos tridimensionais. Faça isso e anote o nome de 5 desses objetos. Bom, temos os de casa, né? Mas eu também estou vendo fogão, computador, forno, freezer, geladeira, enfim. E aí vamos, tá? 4. Um filme
exibido em um cinema, geralmente é projetado em uma tela bidimensional. Há, no entanto, filmes que são exibidos em 3D. Olha que maneiro. Converse com os colegas e o professor sobre a razão pela qual esse tipo de projeção é conhecida como 3D. Olha que bacana. Bom, para você que já teve a experiência de ir no cinema e ver uma projeção 3D, né? A gente pensa que é algo mais real, a gente parece que vê a terceira dimensão, né? Diferentemente daqueles filmes convencionais que nos apresentam sempre em plano normal. Então, essa sigla 3D, ela vem, né, para simbolizar a terceira dimensão, tá bom? Então, esse número 4 aqui é apenas para você responder aí. Você já foi num filme e viu algum filme 3D? Sim ou não? Bom, e sim, qual foi a sensação? E se não, tem vontade de ir? Então é isso, essa 4 é só para a gente analisar e falar sobre a nossa experiência de ter assistido e como foi, enfim. Exercício proposto, tarefa de casa, para todo mundo ficar feliz, página 115. E aí vocês enviem, por favor, lá num objeto que tem tipo uma mãozinha segurando uma folha. Então, lógico, gente, é um pouquinho diferente do meu desenho aqui. Então, você vai clicar lá na mãozinha escrito TC, página 115, módulo 44. Então, você vai clicar e vai... Antes, você vai ter já tirado a foto dos seus exercícios propostos, colocado seu nome, ter mandado para alguém no WhatsApp, para sua mãe, enfim. E depois entra no AVA e entra lá nesse TC, que vai estar escrito TC do dia de hoje, e anexa, procura os arquivos dessa foto que você tirou do seu exercício proposto e envia, tá bom? Muito obrigada. TC, página 115.